Bom dia a todos, Deus abençoe, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Unamar. Meus queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, bem relevante para a história da igreja, para a história do cristianismo e para o Evangelho. Nós vamos tratar da conversão que mudou a história. Digo até que mudou a história da humanidade, porque sem essa figura, essa pessoa, o Evangelho não teria se expandido com tanta velocidade, alcançado uma distância tão longa a nível de planeta, de mundo conhecido e explorado na ocasião contemporânea ao período de Jesus Cristo, logo após a sua morte, ressurreição e ascensão e estabelecimento da sua igreja nessa terra, nesse planeta. E nós trataremos da vida de Paulo, que antes de tornar Paulo era Saulo de Tarso. Vamos estar entrando em alguns detalhes da vida e da obra de Paulo, não só escrita, como a obra que ele realizou, como o trabalho que ele realizou enquanto apóstolo, discípulo, grande missionário e propagador do Evangelho. Paulo conseguiu romper fronteiras que hoje só são possíveis através da internet, da tecnologia. Ele conseguiu expandir, levar uma mensagem, comunicar uma mensagem a uma quantidade de pessoas numa região tão expansiva que hoje a tecnologia faz com muita facilidade, mas para o seu tempo e para os recursos e limitações que tinha, ele também foi tão relevante quanto a ferramenta da internet. Levou um pouquinho mais de tempo, mas ele conseguiu, devido às proporções, às suas proporções, ele conseguiu um resultado muito grande, relevante e rápido para o tempo em que viveu e para as condições em que viveu. E nós vamos tratar dessa pessoa, dessa figura enigmática, escolhida por Deus, escolhida por Jesus Cristo para ser o seu representante, o seu mensageiro aos gentios. E vamos dar sequência à lição. Como eu digo aos irmãos que eu não vou me ater muito à literalidade da revista, porque os irmãos têm a revista nas mãos, então os irmãos, baseado na leitura que os irmãos já fizeram, e nas compreensões que os irmãos já fizeram, as colocações que os irmãos já fizeram sobre a lição, eu vou tentar enriquecer esse texto. Não só o texto da revista literal, mas também os textos bíblicos. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso objetivo maior é a Bíblia, Escola Bíblica Dominical. Então, o que os autores fazem nesses textos e o que nós, como professores, fazemos é tentar trazer o máximo de lucidez e compreensão sobre o texto, sobre a Bíblia, sobre o ensino do Evangelho. Então eu vou me ater mais a enriquecer as colocações do autor e os textos bíblicos. Eu peço que os irmãos façam essa leitura com tranquilidade, com profundidade. Onde estiver recomendado para você ler um verso, leia o capítulo, se necessário mais de um, para que você consiga abranger o contexto do que está sendo colocado, ou seja, entender o que está acontecendo naquele momento, porque é uma história, trata de uma história verídica, Não estamos tratando de uma história de ficção, mas de uma história real, verídica, algo que é comprovável à luz da história, da historicidade científica, da arqueologia e de outros elementos que comprovam que a igreja, que esse Paulo, a igreja, o desenrolar da igreja, do Evangelho, ele existiu no espaço e tempo no mundo. E nós estamos aqui hoje para conhecer cada vez melhor esse conhecimento, que ele não é só histórico, mas ele é também espiritual, porque trata da nossa fé e da nossa crença. Então eu vou só acrescentar, tentar enriquecer as posições e colocações do autor e alguma informação que não venha nem no texto da revista e nem no texto da palavra. Então nós começamos dessa forma, relatando alguma coisa sobre
Paulo, essa conversão que foi relevante para a história da humanidade e do cristianismo, né? Na lição nós vamos tratar um pouco, vai falar um pouco da infância, tentar tratar um pouco da infância de Paulo. Paulo é um judeu comum, né? O que você vai ler na revista vai tratar justamente como que funciona a cultura e a educação judaica. Toda criança judaica, naquele contexto de Paulo, naquela época, ela passava por esse processo. Ela era inserida, né, na sua cultura, na sua crença. Ele atingia a idade adulta muito cedo, né? A criança é levada a desenvolver uma maturidade política e religiosa muito cedo, né? Ela é encaminhada à escola rabínica, onde eles têm que, aos 12 anos, eles são inseridos num ritual que alguns devem conhecer como Bar Mitzvah, e essa cerimônia, ele é a transição dele da infância para a vida adulta. E como que isso se dá? Quando essa criança judaica, ela atinge o máximo do conhecimento, do potencial do conhecimento das escrituras. Ele tem que ter lido a Torá toda, ele tem que ter feito alguns rituais judaicos que eu não vou me aprofundar aqui no momento. Mas ele passou por esse processo. E ele teve essa história judaica, mas ele vem de um relacionamento, né? Ele é filho de um relacionamento, de um casamento, onde ele adquire uma natureza, uma cidadania romana. Então ele é um judeu, né? Um judeu ortodoxo, criado nas tradições judaicas, nascido em Tarso, na Sicília, mas ele é enviado a Israel, né? A Jerusalém, para que ele passe por esse processo. Por quê? Porque a cultura é forte. O judeu ele tem uma cultura muito forte, né? Muito arraigada. Então ele é enviado para Jerusalém para que ele passe por esse processo e ele adquira ele complete, além da sua cidadania judaica por genética, né? Por DNA, ele conclua também a religiosa, cultural e política, porque nessa cultura do Oriente Médio, a religião e a política são as mesmas coisas. Eles não separam, especialmente nesse período contemporâneo de Paulo, eles não separam a política da religião, né? A autoridade religiosa é a autoridade política e ela tem uma influência muito grande. E Paulo ele já cresce imergido nesse contexto. Então, ele é um judeu comum, que passou por esse processo, assim como Jesus também passou por esse processo, né? Foi para a escola rabínica, e por isso que ele podia falar e ensinar, ter discípulos, e ele era chamado de rabino, né? É uma questão cultural e tradicional do judaísmo, da cultura e da crença judaica. Então, nós abordamos um pouco de como se desenvolveu, né? Ele foi um judeu comum. O diferencial dele é que ele tem dupla cidadania, porque ele nasce em Tarso, na Sicília, por uma questão de genética. Agora, ele é enviado para ter esse conhecimento, esse crescimento, e ele tem dupla cidadania. E aí Paulo, como a Bíblia conhece, né, Gamaliel é uma autoridade, um doutor da lei, alguém muito respeitado. Ele é um dos grandes instrutores e mestres e mentores de Paulo. E ele é alguém que tem influência muito grande no conhecimento, no equilíbrio e na capacidade intelectual e de conhecimento. Paulo, por formação, se formos colocar no dia de hoje, ele é filósofo e teólogo, né? Ele é teólogo por parte da academia judaica, pela escola rabínica, por toda aquela tradição, né? Ele está entre, né, os rabinos, aqueles que podem discorrer sobre a lei. Ele tem essa prerrogativa, essa autoridade.
E pela cidadania romana, pela cidadania romana, ele tem uma formação filosófica, alguém que tem um conhecimento mais aprofundado, né? Não só religioso, mas filosófico, um pouco mais científico, porque ele também sofre a influência da educação e da cultura romana, né? Ele tinha essa dupla cidadania. Isso fica claro, então, só para os irmãos entenderem. E os textos colocados na lição vão pontuar essas informações, onde coloca, né, a questão da cidadania. Nasce em Tarso, mas é enviado a Israel, e essa formação dele, né, um dos seus cônjuges, um dos seus progenitores, né, seus pais, tem cultura e cidadania judaica e outra romana, e isso compõe a formação educacional, cultural, teológica e filosófica de Paulo, ou seja, do conhecimento que Paulo adquiriu. Então é alguém instruído, né? É um doutor da lei, com influência política, com influência religiosa. Então trabalhamos essa questão da influência de Paulo, né? Tentando abordar a infância dele, um pouco desse movimento. Não temos muitas informações, porque historicamente não há muitos registros palpáveis e confiáveis, né? Existe muita lenda, né? Muita tradição, muitos contos, muitos mitos sobre ele, mas eu não vou entrar neles aqui, vou me ater ao conhecimento mais histórico, mais específico, palpável sobre ele. Então nós abordamos aqui essa questão da formação, da criação e da infância de Paulo. Depois nós vamos entrar também nessa questão de quem ele foi, né? Quem foi Paulo? Entramos aí na formação dele desde a infância. Ele cresce e se torna esse homem, né? Respeitado pela comunidade política, religiosa, tanto judaica quanto romana. Ele tem essa influência, né? Paulo ele circula entre dois mundos, né? Entre o mundo judaico, onde ele tem formação acadêmica, ele tem um prestígio, uma diplomacia, e também na cultura romana. Também ele tem a sua influência, as suas prerrogativas, o seu conhecimento, a sua formação mais abrangente, mais solta e desprovida só da questão religiosa e cultural judaica. Mas um judeu fiel, tremendamente fiel, né? Esse é o ponto que eu vou tentar acrescentar à lição, né? Ele é um judeu ortodoxo, né? Aquele cara fundamentalista. Ele chega a ser fundamentalista, ele chega a ser muito rigoroso na sua crença e ele leva ela ao extremo. Então Paulo é uma pessoa intensa. O que eu vou acrescentar nesse ponto 2, né? Tratamos lá da infância. Agora estamos tratando da questão de um pouco da infância, do crescimento e desenvolvimento dele. Agora estamos tratando um pouco de quem era Paulo. Paulo era essa pessoa intensa. Para acrescentar o texto que os irmãos têm na mão, né, no tópico 2, quem era Paulo. Paulo era essa pessoa intensa, essa pessoa com uma capacidade de dedicação, uma capacidade de... Como que eu vou definir? É impressionante a capacidade de Paulo de se dedicar. Ele é obstinado, né? Ele é obstinado, ele é incansável. Então, quando ele acredita em algo, quando ele tem um propósito em algo, ele vai ao extremo. Ele não dorme, ele não descansa direito enquanto ele não cumpre a missão, enquanto ele não atinge os propósitos que ele acredita serem realmente vindos da parte de Deus. Então, isso que é interessante a gente entende de Paulo, né? Ele é perseguidor dos cristãos, né? Os cristãos, na ocasião, são conhecidos como uma seita. Os judeus cristãos são conhecidos na ocasião como uma seita. Eles eram chamados de seita judaica
o caminho. Eles eram judeus os judeus cristãos que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, através de Jesus e seus apóstolos. Eles eram tidos como uma seita e chamavam a seita que eles faziam parte, seita judaica, o caminho. E Paulo viu nesse movimento algo que ia de encontro, que ia contra a fé judaica cristã, contra a fé no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e isso começa a incomodá-lo. Então, esse era Paulo, essa figura intensa, essa figura obstinada, com valores de fidelidade, de lealdade, de intensidade muito profundos, né? Fora do normal, né? Não só para o tempo de Paulo, para a cultura de Paulo, mas até hoje. Encontrar pessoas assim são coisas raras, é difícil. Uma pessoa que tem um envolvimento, um comprometimento tão grande com a sua crença, com a sua fé, com os seus ideais, que é capaz de ir a extremos até da própria vida ou da vida de outros. Paulo, nessa ocasião, quando ele está a serviço do judaísmo e ele crê que a religião judaica ela é extremista da forma que ela está e ela não pode ser violada, ele crê que tentar violar ou trazer uma informação fora disso é a mesma coisa que afrontar o próprio Deus, então isso ofende a ele também. E ele começa a se sentir quase que obrigado a tomar a atitude e ir de encontro, ir de conflito a esses judeus cristãos a quem ele considerava participantes de uma seita, hereges que estavam defamando a crença e a fé no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então vocês vão perceber que Paulo é essa figura intensa, né, que se entrega a 100%, né? Paulo é igual a esses carros modernos, né, que vai de 0 a 100 em 2, 3 segundos, né? Ele vai a extremos rapidamente para cumprir o seu propósito, o seu objetivo. Então esse é Paulo, essa figura intensa, altamente comprometida com a sua fé, com a sua crença, com os seus valores morais, com os seus valores religiosos, mas ainda sem o foco, sem a visão correta da Escritura, do cumprimento da Escritura, da plenitude dos tempos que chegou até Paulo, que é Jesus Cristo, o Emanuel, né? O Messias esperado para trazer a Israel e através de Israel a salvação, a libertação da humanidade, né? Não só de Israel, mas da humanidade. Então abordamos um pouco ainda dessa questão de Paulo, das características do caráter e daquilo que o inflama, que o motiva, né? Que é o seu combustível. Ele precisa estar sempre intrinsecamente ligado à fé e à crença. Isso é muito importante destacar. Então leiam os textos com calma, leiam o texto da lição com calma, leiam os versículos com calma, com atenção, profundamente, se necessário for. Eu acredito que é necessário que os irmãos vão até o capítulo e até um pouco mais do capítulo, se caso a compreensão do que está acontecendo não estiver ainda concluída só no verso ou no capítulo. Às vezes você vai precisar um pouco mais antes para você entender essa história que culminou ali no Gálatas 2:20, né? No Atos 21:39. É necessário esse aprofundamento. E o irmão acrescente a isso as informações e colocações que não estão contidas nem no texto do autor e nem nos textos bíblicos. O objetivo, a ideia é enriquecer os irmãos com informações externas que ajudem os irmãos a melhorar a ótica dos irmãos, a melhorar a compreensão dos irmãos, dessa pessoa fantástica, enigmática, servo e nosso irmão em Cristo, Paulo, ex-Saulo de Tarso. Então nós tratamos um pouquinho da personalidade, do caráter da pessoa de Paulo, né? Tratamos um pouco disso e ele avança, né? Depois você vai ter lá em algumas passagens
na sequência do texto, que vai ser muito interessante para você aprofundar. E a gente vai tentando acrescentar os irmãos a essa leitura, a esse conhecimento, em conjunto com a lição e com os textos bíblicos. Outra questão que nós vamos tratar agora, meus irmãos, é a questão da transformação. Por que a transformação? Porque eu creio, meus irmãos, a Bíblia, o texto bíblico me leva a crer, a fé, a crença e o texto bíblico me leva a crer que isso chama a atenção de Deus. Essa intensidade de Paulo, esse comprometimento de Paulo. Embora Paulo estivesse a serviço da religião judaica, desse setor da religião judaica fundamentalista, né, mais radical, que existem relatos históricos que nem sempre fazia-se prisioneiro, né? De vez em quando, dependendo do nível da ira de Paulo, de Saulo e dos seus comandados, de seus liderados na missão de prisão, aconteciam mortes, né? Era faca na caveira. Muitas vezes, dependendo da postura desses irmãos que eram tidos como hereges, alguns eram inquiridos a negar Jesus ou ir contra o Evangelho ou algo que Jesus tenha colocado e determinado como fundamental e importante que não se abrisse mão, dependendo da intensidade e o ardor e a ira de Paulo e de seus liderados, os soldados, ele matou pessoas também, não só prendeu, matou pessoas. Haviam missões que muitos não voltavam presos, né? Muitos eram mortos também por esses perseguidores, porque eles tinham autonomia para perseguir e prender, inquirir, mas dependendo desse nível de ódio, de raiva, de intensidade, não se fazia prisioneiro algumas vezes. E irmãos cristãos, exemplo que nós temos, foi apedrejado, né? Agora me falhou a memória. Esse nosso irmão que foi apedrejado, e Paulo é que trama aquilo, cria aquele ambiente, né? Aquela trama para que aquele irmão seja apedrejado como seguidor de Jesus Cristo, como membro dessa seita e segundo a tradição radical e fundamentalista, né? Qualquer coisa que pareça, né, heresia ou vá de encontro à lei de Deus é punido com a morte. E nós temos esse relato, né, em Atos, mas só que existem muitos outros relatos que não estão contidos no texto bíblico, mas historicamente é possível de pesquisar. Então, essa intensidade de Paulo, esse comprometimento, parece um vulcão, né, avassalador em Paulo. Se ele crê, se ele confia, se ele vê que aquilo faz parte realmente de Deus, da sua fé, da sua crença, e ele crê tanto nisso, ele vive tanto isso, que qualquer coisa que vai de encontro a isso, ameace isso. Então Paulo, ele se vê quase que obrigado a tomar uma atitude. Todo o seu sistema emocional, espiritual, social, de lógica, de razão, o impulsionam a ir de encontro a essa ameaça frequente e crescente à fé e à crença dele, ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, a quem ele serve e ele crê ser o verdadeiro Deus. Mas aí, na minha conjectura, né, na minha imaginação, imagino eu que Deus pensa: se esse homem, com essa visão distorcida e pervertida da Escritura, da verdade, da realidade, me serve dessa forma distorcida e pervertida pela falta de compreensão, de entender o real propósito e quem realmente eu sou, imagina se eu imagino Deus, né? Deus pensando, Deus trabalhando isso. Imagina se eu pegar esse homem e eu ajustá-lo, né?
corrigir as distorções da sua fé, da sua crença, das suas percepções e fazê-lo entender que eu sou a plenitude e o cumprimento da Escritura, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, a quem a Escritura, para quem a Escritura aponta e quem se manifestou, a quem ele pensa que é o adversário, mas na verdade sou eu, seu próprio Deus. Se eu ajustar isso, que potencial fantástico, que filho fantástico, que servo fantástico, que mão de obra, que obreiro tremendo eu vou ter nas minhas mãos. Então eu creio, meus irmãos, e vejo muito por aí, que essa foi a ótica de Deus em relação a Paulo, por ver e conhecer o coração, porque só Deus consegue examinar o coração do homem. E eu creio que Deus viu que não havia nele, ele estava fora de foco, errado, fazendo as coisas erradas, mas crendo estar fazendo-as pelos motivos certos, para defender a fé, a crença no Deus de Israel e nas Escrituras. Então eu creio nisso, que Deus separa ele, prepara ele, ajusta ele, e Deus examina o coração dele e vê que não há nele uma razão perversa de crueldade, mas sim uma vontade, um desejo de lealdade, de fidelidade, de zelo pela lei e pela adoração e pelo serviço ao Senhor. Uma defesa da divindade, da fé e da crença. Fora de foco, desajustada, desequilibrada. Mas aí Deus vem, né, como Senhor que é, como Deus que é, e consegue desestruturar Saulo, desconstruir Saulo e vir, né, leva ele para a casa do olheiro, né? Como nós já conhecemos nas Escrituras, leva ele na casa do olheiro e faz dele como barro, desmonta ele, desconstrói ele, porque a essência dele é boa, ele não é mau na sua essência, ele não é perverso na sua essência, ele só está fora de foco, desajustado, com o propósito errado, caminhando na direção errada, com muito boas intenções, caminhando para um caminho mau. Quantos de nós não estamos assim, né? Com muito boas intenções, com desejos maravilhosos nos corações, mas agindo de maneira total e completamente desagradável e contrária às Escrituras e contrárias ao Evangelho, por uma visão distorcida, por uma opinião pessoal, por uma visão muito própria, ao invés de nos debruçarmos tão somente sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus e entendermos o que ela realmente quer dizer. Deixar que a Escritura, que a Palavra e que o Deus da Palavra fale aos nossos corações tão somente o que Ele quer, o que Ele deseja e cumpramos e nos despojemos, né? Arranquemos de nós os nossos achismos, as nossas vontades e os nossos desejos e passemos a observar e a buscar a melhor coisa que pode acontecer conosco, que é tentar entender o que agrada a Deus, o que Ele quer que eu faça, e não dar a Ele aquilo que eu quero, mas dar a Ele aquilo que Ele realmente quer. Ser obediente, extremamente zeloso pela Sua palavra, pela Sua vontade, não segundo os nossos instintos, vontades e desejos, mas tão somente pela clareza e transparência da palavra e da Escritura. E é isso que eu creio, que Deus viu essa sinceridade, essa sinceridade em Paulo, esse espírito de lealdade, de sinceridade e de zelo e de intensidade, de uma intensidade que humanamente, como já disse os irmãos, é incomum. Então esse potencial na mão de Deus é aí que Deus trabalha. Então ele transforma Paulo. Então ele quebranta Paulo, leva Paulo para a casa do olheiro, naquela experiência do cavalo, onde ele fica cego, que os irmãos leem uma passagem, vocês não vão conhecer, e ali ele quebranta Paulo, ele molda Paulo, ele desconstrói, ele deixa Paulo fragmentado, desestruturado, e se apresenta e mostra para ele. Eu imagino o nível de arrependimento, a profundidade, o nível de arrependimento, de frustração e de amargura em Paulo, em ver que ele estava perseguindo, na verdade, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Emanuel, o Cristo encarnado, o Messias esperado, e também a consciência de ver o mal que ele já havia feito aos seus irmãos. Isso deve ter sido muito doloroso na experiência de conversão de Paulo.
cair em si e ver que ele estava errado. Na verdade, ele não estava defendendo o Deus dele, a fé dele, a crença dele, mas estava atacando e perseguindo seus irmãos e a evolução, o desenvolvimento, a expansão, a plenitude dos tempos, porque o Evangelho, o Espírito de Deus e as suas ações, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Mas só que Deus ele nos leva a uma evolução, a uma compreensão maior e melhor, a uma manifestação maior e melhor da sua graça, da sua vontade. Ele nos aprimora, ele nos aperfeiçoa. E aí é o que eu creio que aconteceu com Paulo. Ele foi aprimorado, foi aperfeiçoado e ajustado na verdade ao qual ele acreditava conhecer tão completa e plenamente, mas Jesus, o Senhor Deus, pelo seu Espírito, provou a ele estar errado. Por isso que Jesus vai dizer nas Escrituras: examinai as Escrituras, porque cuidastes nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E diz também: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E isso ele diz a religiosos, convictos, muito cheios de si. Então que isso sirva para nós também. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aí cheios de boa vontade, cheios de foco, mas, infelizmente, com a visão distorcida, porque temos deixado a nossa opinião, os nossos sentimentos e desejos, os nossos achismos e as influências políticas, históricas do nosso tempo afetar a compreensão do Evangelho, do que está escrito, do que o próprio Deus espera de nós. Então, assim como Paulo precisou ser ajustado, reprogramado, ir até a casa do olheiro, então, meus irmãos, façamos como Paulo. Ao sermos confrontados pelo Senhor e pela Escritura, pela Palavra de Deus e pelo seu Espírito, quando nós o convocarmos e o clamarmos para que ele nos visite e nos ajude, e nos reconstrua, assim como ele fez com Paulo, tomemos o exemplo de Paulo. Ao vermos que estamos errados, fora de foco, que estamos fora da visão do Evangelho, das Escrituras e da vontade do nosso Deus, que nos quebrantemos, que permitamos que o Senhor nos desconstrua, nos fragmente e nos recomponha, nos reconstrua a sua imagem e a sua semelhança. Que a nossa visão seja segundo a dele, que a nossa opinião seja segundo a dele e possamos caminhar como servos úteis e filhos amados nesses tempos tão difíceis pelo Evangelho da Paz. Que o Senhor a todos abençoe. Um bom domingo. Espero poder ter sido relevante e ter cooperado com os irmãos na compreensão do Evangelho e da vida de Paulo, essa pessoa relevante, importante, esse nosso irmão querido, que um dia estaremos com ele na eternidade. Um bom domingo a todos.